Bíblias. Amém? Todos acharam? Atos 2 e o verso 42? Amém? Vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazenda e repartia com todos, segundo cada um tinha a necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se havia de salvar. Amém? Pode sentar. Aleluias, glória a Deus. Sempre como eu digo, né, por mais que o nosso dia não pôde ter sido um dos melhores, mas graças a Deus nós estamos no melhor lugar, aonde Deus, né, tem o privilégio, né, onde nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, aonde nós temos o privilégio de entrar triste e sair alegre, porque nós temos um Deus que Ele sabe da minha dor, Ele sabe aonde eu preciso colocar o remédio, né? Ou melhor, Deus, Ele é a cura, né, do nosso lado espiritual. Aqui aonde eu abri, aonde nós lemos em Atos 2, aqui vai falar de uma igreja exemplo, de uns irmãos que entendeu o propósito de Deus. Se nós iniciar em Gênesis, ali vamos entender que Deus, Ele tinha um grande propósito, que era fazer uma família, era criar uma família. Todo mundo conhece que Deus, Ele faz o homem, e no momento que Ele faz o homem, Ele observa que o homem estava só, e aí o que Ele faz? Ele coloca uma adjuntora, uma pessoa do lado. E o interessante é que o trabalho de Deus é tão especial, que Ele poderia ter feito um homem e ter feito uma mulher, mas não, do homem Ele tirou algo. Por quê? Porque o propósito de Deus não é andar sozinho, mas sim andar junto. Aleluias. Então o propósito de Deus não foi um para cada lado, mas sim os dois andar no mesmo foco. E a igreja não é diferente. Deus não fez eu para ir adorar ali, outro irmão lá, não. Deus quer que nós esteja em união. Então quando eu vejo a Bíblia, eu entendo que o propósito de Deus na minha e na tua vida é para que nós esteja em união, um ajudar o outro, um depender do outro, um estender a mão e um ser estendido a mão por ele também. Aleluias. E lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele tira da costela do homem e faz a mulher. E o interessante é que Deus, Ele vai dizer que a partir do momento que a mulher sai da casa do pai, né, ele e o homem se tornam uma só carne. Aí eu entendo que se eu bater no meu dedo, eu vou sentir dor. Da mesma forma, a minha mulher também tem que sentir dor. Se ela machucar o dedo, eu tenho que sentir dor. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para nós? Que eu e você temos que sentir a dor daquela pessoa que está do nosso lado, porque nós somos uma só carne. Aleluias. Porque o verdadeiro amor que Deus nos dá é o amor que a gente, além de amar Ele em primeiro lugar, amar o próximo, aquela pessoa que está do nosso lado. E quando Deus coloca alguém do nosso lado, nós temos que amar ela. O exemplo de Deus que Ele nos dá, que Ele fala que nós temos que dar a vida para aquela mulher, conforme Ele deu a vida para a igreja. Aleluias. Mas aqui eu quero que você entenda o que é união, o que é amor, o que Deus quer na nossa vida. Então aqui foi apenas um exemplo que a Bíblia nos dá, que é o casal. E da mesma forma Deus dá o exemplo da igreja. Como eu disse, o que Deus fez pela igreja? Ele deu a vida por ela. Jesus se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Nós somos a igreja. Aleluias. E aqui em Atos 2, vamos observar que quando Jesus ele veio na terra, Ele veio com essa missão, se entregar na cruz, para que eu e você possamos alcançar a salvação. Mas nesse caminho, nesse processo, Ele foi fazendo milagre,
e foi reunindo os irmãos para se tornar uma igreja. Em outras palavras, Jesus foi levantando pessoas para falar o nome de Deus, para que levantasse outras pessoas que ia necessitar. Jesus, ele veio como exemplo, ele deu a vida pela igreja. Da mesma forma, nós temos que dar a vida para a igreja. De que forma? Pregando a palavra com amor, sinceridade, com verdade. Então naquele momento Jesus levanta 12 discípulos e mais outros demais, mais 12 eram os mais próximos, e todos eles teve a missão. Mas nada é fácil. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e fala: quantos problemas na minha família, quantos problemas no trabalho, quantos problemas dentro da igreja. Mas porque cada um de nós somos diferentes, e com Jesus não foi diferente. Jesus teve 2 discípulos próximos, mas todos eles era problemático, todos eles tinham problema, mas Jesus não desistiu. Aquilo que Jesus queria que acontecesse na vida daqueles 12, aconteceu, que era entender o propósito de Deus, que era entender o que eu acabei de ler aqui, que a igreja tinha que ter tudo essas características. E nós vamos saber que quando Jesus se entrega na cruz, ele deixa uma promessa. Ele vai dizer: eu vou subir ao Pai, mas o Pai vai te enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. Vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos. E o interessante é que quando nós entendemos isso, nós vamos entender algo: eu tenho um GPS dentro de mim. Tudo que eu for fazer, eu vou conseguir fazer da maneira certa. Mas muitas das vezes nós não pensamos isso. Eu quero fazer algo, eu vou lá e faço. Eu tenho um desejo de algo, eu vou lá e pego. Ah, eu quero isso, eu vou. Mas se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Consolador, qual a melhor coisa eu fazer? Perguntar para Ele. Aleluias. Porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E se Jesus diz que o Espírito Santo vai estar comigo, é sinal que eu tenho algo dentro de mim, aquela voz que fala dentro de mim, que é de Deus. Então ela vai me orientar no caminho certo. E eu acredito que o discípulo, antes de receber o Espírito Santo, ele era pessoa desorientada. Ele pensava do jeito dele. Jesus ali estava instruindo, mas quando Jesus saiu, eles ficaram perdidos. Mas Jesus falou: ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Aleluia. Já parou para pensar? Tem pessoas que quando tem uma liderança, faz tudo certinho, mas quando o líder não está ali, ele fica batendo cabeça, não sabe o que fazer. E eu imagino que os discípulos estavam dessa forma. Mas Jesus falou: fica em Jerusalém, eu vou enviar algo, vou enviar o Espírito Santo na tua vida, e a tua vida vai mudar. Aqui eu já aprendo algo: quando nós temos o Espírito Santo, ou melhor, quando nós dá lugar para o Espírito Santo fazer morada dentro de nós, nós não é o mesmo, nós somos diferentes. Aleluias. Um exemplo que eu vou dar para a igreja: se você olhar aqui, esse copo está pela metade. O crente que tem um pouquinho do Espírito Santo, ele vai fazer coisa errada. Mas enche esse copo até a boca, simbolizando o Espírito Santo. Tem lugar para mais alguma coisa aqui? Não tem. Aleluias. Assim é o cristão. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele não dá ouvido para outras coisas, não dá lugar para o inimigo entrar na vida dele. Aleluias. Porque está cheio de Deus. Então aqui, quando eu vejo em Atos 2, que vai dizer que eles foram todos cheios e começou a falar em outras línguas, a vida daqueles homens mudaram. E a prova na Bíblia vai dizer que quando Pedro, que era um homem que tinha muitos problemas, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, vai dizer que ele começou a anunciar a palavra, ele começou a pregar com ousadia, porque ele estava cheio de Deus. Como a minha esposa disse, ele não tinha palavra para falar da vida dos outros, mas sim falar da palavra de Deus. Ele não tinha coisa para ficar lamentando daquilo que passou, mas sim daquilo que Deus queria que ele falasse. Aleluias. Então quando nós estamos cheios de Deus, é como uma pessoa, é como uma criança que quer fazer tudo para Deus. Já parou para pensar que quando a gente tem um encontro com Deus, nós não vê a hora de estar na igreja, não vê a hora de fazer alguma coisa, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso fazer aquilo. Então nós nos preocupamos com a coisa de Deus, com as coisas das casas de Deus. Mas quando nós estamos vazios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios de preocupação, cheios das coisas do mundo, muitas das vezes você entra na igreja, vê um papel no chão, você nem pega, nem liga. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você fala: o meu dever é manter a casa do Senhor limpa. Aleluias. Então vai dizer que quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele ganhou mais de 3.000 almas. Aleluias. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa boca é santa, e tudo que nós falamos, pode ter certeza
que pessoas vão falar assim: você fala diferente, você tem algo diferente, a tua vida é diferente, porque é Deus que está em você. Em outras palavras, o corpo é o mesmo, mas quem está em você é outra pessoa. Aleluias. Então aqui onde eu li, eu quero estar falando alguns exemplos, alguns pontos nessa igreja, que eu li a partir do verso 42 ao 47. Aqui vamos observar que essa igreja era fiel na palavra de Deus. Aqui no verso 42 vai dizer que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? É a palavra. Aleluias. Então ela obedecia a palavra, ela queria fazer conforme a palavra estava. Aleluias. E hoje em dia muitos de nós ouvem a palavra de Deus, chega lá fora faz tudo errado. É como aquela pessoa que prega e não vive, é como aquela pessoa que ouve e sai do outro lado, não guarda. Mas essa igreja era diferente, ela perseverava, ela vivia a palavra. E a igreja, para andar certo, ela tem que ser assim. Não adianta nada Deus usar várias pessoas para pregar a palavra, para ensinar a palavra, e na hora de colocar na prática, não fazer. Na hora de colocar na prática, você não dá ouvido, querer fazer de outras coisas. Mas essa igreja era diferente. Aleluias. E a nossa igreja tem que ser assim. A igreja que somos nós tem que ser assim. A igreja que nós congregamos à parede tem que ser assim, cada um que faz parte dela. O segundo ponto positivo que eu vejo nessa igreja vai dizer o quê? Que ela tinha um compromisso com a oração. Era uma igreja comprometida, ou seja, uma igreja que orava. Aqui no verso 42, no final, vai dizer o quê? Que ela tinha comunhão no partir do pão e na oração. Aleluias. O que é comunhão? Não é uma pessoa orar sozinha, é unida. Aleluias. E a igreja que não ora, o crente que não ora, é como o louvor diz, não tem vitória. Aleluias. Tem que orar. Tudo envolve a oração. O próprio Jesus, Filho de Deus, o unigênito, ele orava sempre. O que é orar? É ter um particular com Deus, é conversar, ter uma intimidade. Se você não tem intimidade com Ele, como você quer receber algo dEle? Aleluias. Então a oração abre as portas da cadeia, a oração abre várias portas, e prova disso, lá em Atos 12, quem não lembra? Quando Pedro, um pouco antes, Tiago foi morto à espada, Pedro foi preso, por mais que ele fazia tudo certinho, ele foi preso. E vai dizer o quê? Que ele ficou lá abandonado? Não, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. No momento em que ele estava passando privacidade lá, estava ao ponto de morrer, estava decretada a morte dele, o povo de Deus estava reunido, orando por ele. E o que aconteceu? Aconteceu que a resposta daquela igreja unida, Pedro foi solto, Deus enviou um anjo lá que saiu abrindo todas as portas, e chegou lá na casa de oração, e Pedro foi solto. O que eu aprendo aqui? Nós que somos de igreja temos que orar pela vida do irmão, nós temos que entender a dor do irmão, nós temos que pegar a causa do irmão. Mas hoje em dia tem muitos, seu problema é seu, meu problema é meu. Não, igreja unida, com certeza ela vai vencer as batalhas. Aleluias. Se eu tenho uma causa e a igreja ora por essa causa, eu vou vencer. Amanhã você tem uma causa, nós oramos por essa causa, você vai vencer. E cada dia uma pessoa vai recebendo a vitória. Mas às vezes nós nos preocupamos com a nossa causa. É como se fosse um exemplo. Vamos dizer que tem um morro bem alto, aqui embaixo tem várias pedras, e se eu for ter que carregar essas pedras tudo lá em cima, e quando eu terminar de carregar todas essas pedras, eu recebo a minha vitória. Se eu for carregar vai vários dias, mas se todos nós estivermos unidos, cada um pegar essa pedra e subir comigo lá, no mesmo dia eu recebo a vitória. Aleluia, está entendendo? A oração não é diferente. Aleluia, se nós orar junto, pelo mesmo propósito, com certeza a vitória vem. Aleluias. O nosso Deus, Ele é assim. Se eu orar, me preocupar pela vida do outro, orando a favor do outro, eu recebo a vitória. Aleluias. Eu lembro que tem um versículo na Bíblia que fala isso. Quando eu oro pelo meu irmão, a vitória vem para a minha vida, porque eu estou preocupando com a vida do irmão, eu quero ajudar o irmão.
Mas muitas das vezes nós falamos: Deus me ajuda, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E o irmão? Aleluias. Então um ponto positivo dessa igreja é isso: oração. Mas não é simplesmente qualquer oração. Oração e unidade, junto, pelo mesmo propósito. Aleluias. Porque o nosso Deus, Ele agrada da união, Ele agrada da oração. Aleluias. Outro ponto positivo nesta igreja, que ela tinha na santidade. Aleluia. Ela tinha o objetivo, ela entendia que era necessário ter santidade naquele lugar. Se nós lermos aqui no verso 43, vai dizer assim, ó: em cada alma havia temor. O que é temor? Não é ter medo, é respeito. Aleluias. Eu lembro que em Provérbio vai dizer: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. É respeito. Aleluia. Não é simplesmente qualquer casa, é a casa de Deus. Aleluias. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento vai dizer que era tão sério que tinha a arca que simbolizava a casa de Deus, a presença de Deus, e se alguém tocasse ali de qualquer jeito, morria na hora. Vai dizer que para eu e você ter uma intimidade com Deus, não tinha como, era o sacerdote que tinha que entrar ali, naquele santo do santo, e se demorasse muito, poderia estar morto ali. Então não era de qualquer jeito. Então a santidade é necessária na minha e na tua vida. Aleluias. O que é santidade? É você procurar andar conforme a vontade de Deus. E isso, quem vai fazer é o pastor? Não, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que eu disse aqui lá em Atos 2, ele mesmo vai dizer para mim e para você, ó: muda isso, melhora isso, tira isso, coloca isso. É o próprio Espírito Santo. E prova disso, você acha que eu gostava de terno? Nunca. Se dependesse de mim naquela época, eu estaria de calça jeans ou calça de moletom, tênis, blusa normal. Mas a partir do momento que eu dei um passo para Deus, Deus começou a colocar um desejo no meu coração e comecei a achar bonito. E hoje eu me sinto bem assim. Então não foi ninguém que falou: você tem que usar terno. Não, foi o próprio Deus que colocou esse desejo no meu coração. Então não é o irmão que vai falar, é o próprio Deus. Da mesma forma é as mulheres. De um dia para o outro a pessoa fala: vai vestir roupa grande. Você pega a raiva e não veste. O Espírito Santo começar a colocar esse desejo, olha, fica bem assim, as pessoas ficam aleluias, porque nós temos que já da maneira elegante, né? E para Deus, por que não pode ser o melhor? Aleluias. Então essa igreja, ela andava em santidade. Aleluias. Outro algo interessante dessa igreja, que é algo principal, não que nenhum foi importante, mas todos são importantes, mas é algo que a igreja nossa, a igreja que sou eu, é você, a igreja que a parede também precisa. Está aqui no verso 44, e vai dizer assim, ó: todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. O que é isso? Não tinha isso, e eu sou diferente, você é pior, eu sou melhor. Não, tudo estava em comum, tudo tinha o mesmo pensamento, tudo andava da maneira igual, vamos dizer assim, unida. Então é isso que muitas das vezes falta em nós. É isso, lembra que eu falei de Gênesis, do homem e da mulher? Deus, Ele quer união desde o início. Ele nos faz uma pessoa só. E a igreja, por mais que é muitas pessoas, para Deus é uma. Por quê? Quando fala em união, quem não lembra que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, ele vai dar um exemplo da igreja, que a igreja é o corpo. Imagine o teu corpo, será que tem como um braço ir para lá, uma perna para cá, uma cabeça para lá, um pé para cá? Isso não é corpo. E Deus fala que a igreja é um corpo. Por mais que no corpo tem vários membros diferentes, mas todos os membros é importante. Tem um estudo que fala que tem um dedo no nosso pé, que tem um ossinho pequeno, mas se tirar esse osso, você perde o equilíbrio do corpo todo. Olha a importância do osso. Esse osso eu vejo como uma pessoa que limpa a igreja. Por mais que ninguém vê essa pessoa, mas olha aqui, a igreja está limpinha. Aleluias. Esse pequeno osso faz uma grande diferença na casa de Deus. Então todos nós temos importância.
Aleluias. Não é porque Jesus é a cabeça e o olho está perto da cabeça, é melhor do que o pé, não. Todos são importantes. Aleluia. É por isso que Deus fala que a salvação é individual. Jesus fala assim, ó, quem está mais perto, quem está fazendo mais vai ser salvo, o que está fazendo menos não vai. O pastor vai e os demais não. Todos vão ser salvos se andar conforme a vontade de Deus. Aleluia. Não tem quem é mais, quem é menos, não. Só não vai ser salvo aqueles que não querem ser salvo. A salvação é para todos, mas somente aqueles que seguem Jesus, aquele que faz a vontade de Jesus. Aleluias. E uma pergunta: a igreja é um corpo e a mão faz parte do corpo. Se eu tirar a mão e deixar para lá, a mão é corpo? Não tem como. Mas o corpo continua sendo corpo, não continua? Aleluia. Nós sabemos que tem pessoas que às vezes por algum motivo perde o dedo, perde o braço, né, no trabalho. Ele continua tendo um corpo, ele só perdeu um membro. E o que eu quero dizer com isso? O que Deus está querendo dizer com isso? Tem muitos membros do nosso corpo, que é a igreja, prefere andar sozinho. E não tem como. A Bíblia diz que uma brasa fora do altar, ela se apaga. Aleluias. Então o corpo, para ser corpo, ela tem que estar unido. Não tem como um corpo ir para lá e um para lá e dizer que é corpo. Não é. Aleluias. Então essa igreja, o interessante dela é que ela era unida. Era uma igreja que estava junto. Porque como eu disse, eu até dei um exemplo para o obreiro meu, que eu falei, se a igreja entendesse o poder da união, é como que você fosse carpir um terreno no sol quente, cheio de mato. Eu estou lá sozinho, e daí vem uma pessoa, eu quero te ajudar. Eu falo, não. Vem outra, eu quero te ajudar. Não, eu vou passar o dia inteiro ali no sufoco. Mas agora, se eu agir que nem igreja, vamos nós todos unir aqui e trabalhar junto. Não vai ter trabalho, vai ser rápido. Assim somos nós. Mas muitas das vezes Deus tem dado exemplo lá em Efésios, que fala que nós somos soldados, nós temos uma armadura. Mas muitas das vezes os guerreiros, o soldado, em vez de guerrear contra o inimigo, está guerreando como próprio aliado. E o inimigo, ele é tão astuto que ele vai jogando a seta, e antes de nós ir lá guerrear com ele, nós já estamos em menos número. Ele vai tirando um, tira outro. O próprio soldado vai matando o seu aliado. Aleluias. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele fala que quando a igreja é unida, se o soldado machuca, o outro irmão vai, ajuda ele a carregar ele. Aleluias. Essa é a verdadeira. O que é isso? É a igreja que entende a dor do outro. Por isso que eu sempre digo isso na igreja, que antes de nós julgar a pessoa, vamos nos colocar no lugar da pessoa. Aleluia. Se a pessoa deve, o preço vai ser pago. Mas não adianta eu falar, você errou, você merece. Não, vamos entender a dor um do outro. Vamos ser igreja, vamos ajudar, vamos estender a mão. Aleluias. Porque, como eu disse, se nós somos o corpo, se eu machuco a minha mão, eu vou sentir dor. E onde que vai vir a dor? Na nossa mente, não é? E quem é o cabeça? Aqui é uma revelação que Deus me deu aqui agora. Então, cada vez que uma parte do membro do corpo é machucado, Deus está sentindo a dor. E se eu estou causando, se a minha própria mão está machucando a outra mão, o nosso Deus está sentindo a dor. Aleluias. É por isso que nós temos que procurar um cuidar do outro, um ajudar o outro. Aleluias. Glória a Deus. E quando nós se machucamos, o que nós fazemos? Passamos um remédio, às vezes passa uma faixa, espera um tempo, até a minha mão volta a trabalhar de novo. Aleluia. E é assim que Deus faz conosco. Então, algo interessante dessa igreja é que era uma igreja unida. E no verso 45 vai dizer o que? Vendia suas propriedades e fazenda e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aqui eu vejo uma igreja cheia de amor. E lá em João, se não me falha a memória, nas cartas de João 1, João 4, que é um versículo que eu sempre repito nas pregações, lá vai dizer algo assim, que Deus é amor, e quem não conhece a Deus,
não conhece o amor. Se Deus é amor, e eu tenho amor, é sinal que eu tenho Deus, aleluias. Então quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos amor, e se nós temos amor, nós vamos preocupar com as outras pessoas, né? Eu vejo a minha esposa, uma esposa cheia de Deus, né? Cheia de amor, que ela, muitas das vezes, ela preocupa mais com as pessoas de fora do que com ela mesma, mas isso não é porque ela é boa, é porque ela tem Deus na vida dela, aleluias. E nós não vamos ser diferentes. Nós muitas das vezes necessitamos de ter mais Deus para ter mais amor, e às vezes nós não temos. Às vezes nós passamos despercebido e esquecemos de ajudar as pessoas, preocupamos muitas das vezes com nós, e muitas vezes não é nossa culpa, às vezes é tanto problema que você esquece de olhar a pessoa também que precisa. Mas essa igreja, eu vejo ela assim, não está dizendo o texto dessa forma, mas eu vejo como se fosse aquela pessoa que chega aqui e olha assim, ela precisa de algo, ela ali está precisando de algo, não, aquela ali precisa. Essa é a igreja que eu estou vendo aqui. Vamos reunir, vamos ajudar aquela pessoa. Daqui a pouco no outro dia chega, não, aquela ali precisa. Não, então é uma pessoa, é uma igreja que se preocupa em ajudar a outra. Porque o que o texto está dizendo? Que eles reuniam tudo e vendia e falava assim, vamos ajudar todo mundo. Aqui eu vejo que não tinha ninguém que tem mais do que o outro, não. Aqui eu vejo uma sociedade igual. Aleluia. E espiritualmente falando, nós temos que ser assim. Nós temos que ajudar. Às vezes pode ter um que está mais fraco, mas a Bíblia fala para nós suportar. O forte suporta o fraco. Então nós temos que entender. Às vezes a pessoa está agindo daquela forma, e muitas das vezes o inimigo está jogando seta, e você às vezes fica até chateada, mas Deus está falando, você é forte, suporta essa pessoa, ajuda essa pessoa, faça diferente na vida dessa pessoa, aleluias. Então essa igreja, ela era cheia de amor, e nós precisamos ter amor, aleluias. Nós precisamos ter mais Deus dentro de nós. E para finalizar aqui, aleluias, no verso 46 e 47 vai dizer assim: e perseverando unânime todos os dias no templo, ou seja, dentro da igreja, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Aleluias. Era uma igreja que tinha prazer de estar dentro da casa do Senhor. Aleluias. É igual o nosso irmão evangelista Jorge, ele fala, não vejo a hora de dar o dia do culto para mim, estou sedento, porque ele tem prazer de estar aqui. Aleluias. E nós temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor nós não estamos vindo aqui somente para olhar o pastor, a pastora ou o irmão do lado. Eu sei que o nosso objetivo aqui é estar unido, sim, mas o nosso objetivo principal na casa do Senhor é oferecer o nosso louvor a Ele, adorar a Ele, vim aqui louvar a Ele de todo o coração, vim aqui orar a Ele, agradecer a Ele pelo dia, pelo fôlego que Ele tem nos dado. Então nós temos que ter o prazer, e quando nós temos prazer, nós mede esforço para estar indo? Eu tenho certeza que não. É como lá atrás, quando você ou eu era jovem, e tinha uma festa, e nós marcava o dia dessa festa, poderia chover canivete, igual os outros falavam, você fala, não, eu vou, nossa, vai ser bom demais, eu vou. Porque na casa do Senhor muitas vezes nós não temos esse prazer? Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Essa igreja tinha prazer, e às vezes quando está chuviscando, você fala, hoje eu não vou porque vai chover, hoje eu não vou porque eu estou cansado, não, hoje eu não vou por causa disso, molhou meu sapato, aconteceu algo, eu não vou. Esquecemos que nós temos que ir na casa do Senhor, adorar a Ele, aleluia. Ainda mais aqui que é só apenas 3 cultos, e tem muitas igrejas aqui a semana inteira, aí cansa. Aí eu concordo, às vezes vai cansar, todos os dias cansa, mas aqui é intercalado, tem um dia que você vem, um dia você descansa, aleluias. Então vamos ter esse prazer, amém? Então, resumindo tudo aqui, vou estar falando um por um. Essa igreja, ela tinha obediência na palavra, essa igreja tinha, ela orava, essa igreja
andava na santidade. Essa igreja era uma igreja unida e cheia de amor, e essa igreja tinha prazer de estar na casa do Senhor. Aleluias. Se nós andar desta forma, vai cumprir o que está escrito lá em Salmo 133. Aleluias. Eu tinha anotado aqui, mas eu perdi o papel, que vai dizer o que? Deixa eu pegar aqui que os irmãos andam em união. Aleluias. Salmo 133, ó quão suave que os irmãos andam em união, né? Aleluias. Glória a Deus. O Salmo vai dizer no verso 1 assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluias. E aqui nós podemos separar em 3 pontos. Ó quão bom, que é o Pai, é o nosso Deus. Porque quando alguém pergunta para Jesus lá, que você é bom, não, bom é o Pai, aleluias. E ó quão suave é o Filho, porque Jesus vai dizer o que? O meu fardo é suave e leve. E o terceiro, viver em união, aleluias. Quem faz viver em união? O Espírito Santo, aleluias. Bom, ó quão bom é Deus, com suave o Filho, Jesus, e viver em união, o Espírito Santo, os 3, aleluias, glória a Deus, amém? Essa é a palavra, e as palmas bem alegres para Jesus, aleluias. Que Deus venha abençoar esta igreja, que da mesma forma que eu quero aprender a ser essa igreja, que todos também queiram aprender a ser essa igreja, aleluias. E lembra do que eu falei do copo, esteja cheio do Espírito Santo, que aí não vai ter espaço para outras coisas querer ir ali atrapalhar aquilo que você tem com Deus, amém? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.